Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima segunda-feira a você, a toda a sua família. Que seja uma semana muito proveitosa a todos vocês. A condenação de estupro de Daniel Alves foi anulada pelo Tribunal da Espanha. A Justiça da Catalunha conclui que o depoimento da vítima é insuficiente para sustentar a condenação do ex-jogador. Daniel Alves foi condenado em 2023 a 4 anos e meio de prisão por agressão sexual. A denúncia veio de uma jovem de 23 anos que foi abusada pelo ex-jogador no banheiro de uma discoteca em Barcelona na madrugada do dia 31 de dezembro de 2022. Após ficar 14 meses em prisão preventiva, Alves deixou o centro penitenciário Brians 2 em março do ano passado, com o pagamento de uma fiança de €1 milhão. A Justiça catalã aceitou um recurso da defesa de Daniel, que já respondia em liberdade provisória. Daniel Alves foi absolvido da acusação após o Tribunal de Justiça da Catalunha, que era composto por 3 mulheres e um homem, entenderam que a inocência deveria prevalecer no caso e concluíram por unanimidade que o depoimento da vítima é insuficiente para sustentar a condenação do réu. O governo argentino solicitou um empréstimo de $20 bilhões, que é mais ou menos 114 bilhões e meio de reais, ao Fundo Monetário Internacional, que ainda precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da instituição financeira. O ministro da Economia argentino, Luiz Caputo, anunciou nesta quinta-feira que a Argentina solicitou um empréstimo de $20 bilhões, 114 bilhões e meio de reais, pela cotação atual, ao Fundo Monetário Internacional. Um pedido que ainda precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da instituição financeira. A divulgação do valor de um acordo antes que ele seja submetido ao Conselho do FMI para aprovação é incomum. Caputo também revelou que Buenos Aires negocia um pacote adicional com outras organizações, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O objetivo da ajuda financeira é fortalecer as reservas do país em meio à forte pressão cambial sobre o peso. Apesar do compromisso do governo de suspender os controles cambiais em vigor na Argentina desde 2018, a escassez de moedas impediu que avançasse nesse sentido. A pressão sobre o peso e seu eventual impacto nos preços representam um risco para o governo do ultraliberal Javier Milei, que fez do controle da inflação sua principal conquista. Ao custo de uma severa política de austeridade fiscal, Milei reduziu a inflação de 211% em 2023 para 118% no ano passado. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, disse em uma entrevista coletiva que a antecipação do 13º salário dos aposentados do INSS pode acontecer entre os meses de abril e maio. A decisão caberá agora ao presidente Lula. O governo está avaliando a antecipação do 13º salário para os beneficiários do INSS. Entre os meses de abril e maio, a declaração foi feita por Rogério Seron, secretário do Tesouro Nacional, durante uma coletiva de imprensa. A decisão no momento só depende do presidente Lula, que segue em viagem ao continente asiático. Mas, inicialmente, os cenários que estão sendo estudados para essa antecipação acontecer são para realizar o início dos pagamentos nos meses de abril e maio, ou em maio e junho. O assunto está sendo discutido internamente no governo, e a decisão deve sair nos próximos dias. O secretário do Tesouro frisou que a tendência é que aconteça a antecipação e que as discussões se concentram em relação ao período de pagamento das parcelas. Ele tomou cuidado ao comentar o tema porque essa decisão cabe ao presidente da República. E o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a inflação vai continuar acima do teto da meta até o fim deste ano. Em entrevista coletiva, Gabriel Galípolo disse que medidas estão sendo feitas para melhorar a economia no país e também afirmou que o aumento da taxa de juros da semana passada não foi o último do ciclo. Outro tópico foi a inflação, que nos últimos 12 meses acumulou 5,06%, o que é acima do teto da meta para 2025, que era de 4,5%. O presidente do Banco Central também comparou a economia com uma pessoa doente que está tomando remédio. Existe uma inflação corrente que está rodando acima da meta e existem uma série de adversidades para o Banco Central enfrentar e é por isso que a gente não encerrou o ciclo. Então, é óbvio que a gente vai seguir dialogando efetivamente com todas essas variáveis. As expectativas vão sempre ser um componente muito importante para a gente determinar
a nossa trajetória, a nossa função de reação. É muito mais difícil um processo desinflacionário com as expectativas desancoradas como elas estão hoje, mas o que a gente está tentando comunicar é o Banco Central entende como se dá esse mecanismo de transmissão, ou seja, você dá o remédio agora, o remédio vai ter um efeito ao longo do tempo e a percepção de que esse remédio está funcionando ou não vai ser contada por você por uma série de dados e indicadores que vão dizer se a dosagem do remédio está adequada ou não. No relatório, o Banco Central reduziu de 2,1% para 1,9% a estimativa de crescimento do produto interno bruto este ano. No ano passado, o crescimento do PIB foi de 3,4%. E olha só, o governo federal está elaborando um projeto para aumentar em 50% a pena para quem for preso comprando celular roubado. Quem vai nos trazer mais informações é o repórter Alexandre Cardoso. O Palácio do Planalto está analisando um projeto que amplia em 50% a pena para quem compra celulares, cabos e dispositivos eletrônicos roubados. O projeto prevê um aumento de 30% a 50% na pena para crime de receptação de dispositivos roubados, em especial para aparelhos que guardam dados pessoais, como celulares e computadores. A pena mínima passaria de 1 ano para 1 ano e 6 meses e a máxima de 4 anos para 6 anos. A intenção da medida é trazer impacto para a segurança pública e também na economia. Segundo o Ministério da Justiça, quase 1 milhão de telefones foram roubados em 2023, de acordo com o relatório de boletins de ocorrência. Mas que tudo indica é que esse número é bem maior. O estudo que deu base para o projeto indica que esse tipo de crime, considerado de menor impacto, passou a abastecer os cofres de grandes organizações criminosas. Além de ampliar a pena do crime de receptação, o projeto prevê a criação do crime de furto qualificado, quando o crime é cometido por encomenda, e a ampliação de punição para furtos de cabo e roubo de sinal, para o combate de atividades miliciosas que exploram o chamado gatonete. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Toda Hora, a primeira dessa segunda-feira, e eu aguardo você daqui a pouco, às 1h35, em mais uma edição. E olha só, se você perdeu alguma matéria, alguma notícia, é só ir em nosso canal no YouTube e assistir quantas vezes você quiser os nossos telejornais para ficar sempre muito bem informado. Lembrando, te espero daqui a pouco, tá bom? Fiquem com Deus, até já. Tchau, tchau.